Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade de preces e radiações. Boa noite aos presentes, boa noite aos internautas, sejam muito bem-vindos. Preparemos-nos para esse momento importantíssimo do nosso dia e os que desejarem magnetização das águas, por gentileza, já providenciem para que elas fiquem expostas nas imediações em que se encontram. No final, na nossa prece de encerramento, pediremos aos benfeitores para magnetizar essas águas. Aguardemos um minutinho para a hora aprazada, escutando a música de Mozart. Às 19 horas, vamos à nossa prece inicial. Depois faremos uma leitura e um pequeno comentário do Evangelho segundo o Espiritismo. É importante nos preparar para a prece, condicionando-nos mentalmente, alijando de nossos pensamentos qualquer outra circunstância que não seja essa da prece. Busquemos, portanto, essa conexão com o divino. Quando entramos em contato contigo, Mestre, e os benfeitores vêm nos atender, sentimos as vibrações diferentemente em nós. Aqueles mais afinados com as vibrações de uma prece identificam de imediato estas presenças. Outros, nem tanto, porque ainda estão encharcados das coisas do mundo e, portanto, têm dificuldades de perceber estas vibrações que se derramam sobre nós. Mas aqui estamos, enfim, Mestre, para nos preparar para esta atividade. Envolva-nos em vibrações salutares, e que os benfeitores que estão conosco, onde quer que estejamos, e que vêm atender-nos em teu nome, Mestre, consigam tocar as nossas mais íntimas vibrações, para que possamos então acessar alguma virtude que possamos ter, mas pelo menos a vontade de servir o nosso próximo. Assim, iniciamos a atividade de preces e radiações desta semana. Assim seja. Do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. O item é o 14 e que fala sobre a beneficência. Entre outros que aqui assinam essas mensagens, esta aqui é assinada por Carita e que foi ditada em Lyon, 1861. Diz então Carita: várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Diferença muito grande vai, no entanto, de uma para outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá, como para que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo da vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer
mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende. Far-me-ei compreender por este exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem em uníssono os corações? Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno, que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve, e vós vos lamentardes dizendo, Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha de perto, bem de perto, o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegarem-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista em bênçãos. Única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Vamos à nossa irradiação, mas antes destacando a caridade. E o que estamos fazendo aqui é caridade. Embora talvez nós não compreendamos muito bem esse sentido, não estamos ofertando nada a ninguém, nenhum bem material, mas estamos doando as nossas próprias vibrações e o nosso tempo, a nossa dedicação, a nossa vontade, para, junto com os benfeitores, a atender às necessidades espirituais de tantas criaturas. Porque o homem, principalmente o encarnado, não necessita somente de coisas materiais, mas fundamentalmente ele necessita de bens espirituais, de alimento espiritual. E é isso que procuramos fazer nas quartas-feiras e pelo qual agradeço a cada um que aqui está trazendo a sua colaboração. Muito obrigado. Que Deus vos recompense. Vamos à nossa irradiação. Nestes momentos difíceis que a Terra experimenta, mestre, temos encontrado ultimamente, graçando entre a humanidade, a intolerância.
fixamos o nosso entendimento em pontos de vista e queremos que estes pontos de vistas sejam aceitos sem contestação pelos demais, não dando espaço ao outro se expressar, dizer dos seus próprios sentimentos, do seu próprio entendimento. Portanto, mestre, antes que nós outros, naquela mitologia da Torre de Babel, venhamos a nos perder, peço a Ti a atuação benevolente sobre a humanidade. Envie esses bons espíritos a nos inspirar, a fazer com que cada um de nós possa desenvolver em si a tolerância, a aceitar o outro como ele se apresenta a nós, sem tentar modificar-lhe, porque essa mudança não se opera de fora para dentro, mas cada um na sua intimidade fará a mudança necessária, e Deus estará assistindo a cada um com o amparo de Jesus e dos benfeitores. Portanto, venho te pedir misericórdia por esta humanidade que está um tanto quanto intolerante uns com os outros. Aí está a violência, porque nós não aceitamos as diferenças e nos achamos dotados de direitos que não nos assistem. Ó, mestre, naquele tempo em que aqui tu estivestes, o quadro era semelhante ao de hoje. Porém, hoje, temos a tecnologia à nossa disposição. E por ela, nós estamos nos perdendo. Já somos as criaturas que passamos a desconfiar uns dos outros, quando deveríamos nos amar conforme tu nos ensinou. E o amor pressupõe confiar. Não importa o que o outro esteja fazendo, ele faz para si. Portanto, pedimos, mestre, a tua assistência amorosa, tanto quanto pedimos pelos nossos irmãos que desencarnaram há pouco e que talvez ainda não tenham despertado para a sua nova realidade, ou se despertaram, ainda aferrados aos seus apegos materiais, às suas posições sociais, ou apegos sentimentais, afetivos. Demoram-se para aceitar o convite para empreender a viagem de retorno à pátria espiritual. Esquecem-se esses irmãos de que no plano espiritual, irmãos amorosos, familiares, estão aguardando expectantes o retorno. Que aprendamos cada um de nós a nos libertar destas algemas materiais e de tudo aquilo que nos une às paixões ou as paixões nos unem às circunstâncias. Quero te pedir pelos enfermos do corpo, da alma, mormente os que estão agonizando. São seus últimos momentos na matéria densa. E venho te pedir por eles a tua assistência. Talvez eles não consigam fazer uma prece, ou seus familiares, não crendo na vida espiritual, também não expressam os seus sentimentos por uma prece. Prece que faz com que cada um de nós nos liguemos a Deus.
Mas aqui tomamos a nós a responsabilidade de orarmos por estes e por todos aqueles que nos pediram orações, cujos nomes estão anotados em nossos apontamentos, ou estamos endereçando o pensamento a eles agora, ou também, quem sabe, seus nomes estão aqui expostos em nossa página no Facebook. A todos eles, Mestre, venho te pedir a tua assistência amorosa. E que cada um possa, nestes momentos de enfermidade, fazer uma reflexão sobre a sua existência, sobre a sua própria situação espiritual, a sua própria condição de homem encarnado. E ali estabelecer novos parâmetros e iniciar a mudança. Mas também venho te pedir pelas criaturas que, não compreendendo a lei de Deus, ou que somente esquecidos dela, porque mergulhados na matéria densa, praticam abortos delituosos. Perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Porque imaginam na sua crença, nas suas convicções, de que aquele feto não é um ser. Perdoe os abortistas, os abortadores. Perdoe, Mestre. E aqui pedimos pelas criaturas que foram abortadas, isto é, suas reencarnações foram interrompidas. Não por vontade de Deus, mas talvez pela nossa incúria, pela nossa falta de vigilância ou de parâmetros de vida. Não importa a motivação. Importa que cada um de nós encaminhe boas vibrações para envolver essas criaturas. Porque todas elas terão oportunidades outras de reparar a ação que cometem. Terão oportunidade de se perdoarem, de perdoar, porque as convicções mudam conforme o ser se espiritualiza. Também peço, Mestre, pelos nossos irmãos que têm saído desta vida pela via do suicídio. O sofrimento é grande. É porque não divisando mudanças a curto prazo. É porque na ideia fixa de suas dores, de seus sofrimentos, e imaginando-se incapaz de superar e de suplantar tudo isto, porque entende que a dor é do corpo, extingue a vida nesse instrumento precioso que Deus lhe conferiu. E agora, ao chegar no plano espiritual, leva consigo a desilusão, agravando a sua situação. Porque há aquelas condições que ele tentava aniquilar matando o corpo são sentidas agora em intensidades maiores. Atormentam-se. E venho, Mestre, pedir que tu recolhas de nós as boas energias, as boas vibrações para pacificar essas mentes atormentadas. A atender aos familiares que nem sempre
compreendem o livre-arbítrio. Nem sempre perdoam. E alguns até mesmo sentem-se envergonhados por um amigo, um familiar ter cometido suicídio. Ó Mestre, até quando precisaremos derramar lágrimas para compreender que somente o amor liberta todos nós? Há também os nossos irmãos que, encarnação após encarnação, cometem o suicídio. Hoje eles estão reencarnados, alguns deles, e oramos por eles para que tenham sucesso, para que superem as suas dificuldades, superando-se a si mesmos. Qual não será a alegria, a felicidade de alguém que chegar ao término de sua existência pelas mãos de Deus, dizer: venci. Venci as minhas próprias fraquezas, a iniquidade. Tive força, coragem e superei. Quanta alegria, Mestre. Quantas bênçãos. Bênçãos que também queremos para aqueles que estão na ideação suicida, estão planejando ou estão tentando nesse exato momento. Que os seus gestos, as suas ações se interrompam e possam escutar um pouco na acústica de sua alma a voz dos benfeitores ou a voz de Deus, como queiramos. E interromper o gesto. Porque sabemos do dinamismo da vida, que é impermanente, que muda de segundo a segundo, como o ponteiro dos nossos relógios. E talvez aquela aflição de agora, nos minutos seguintes, desapareçam. E a criatura, então, com novo hálito divino, toma a si o seu fardo e dá seguimento à sua marcha. Também peço a Ti, Mestre, pelos nossos irmãos que optaram por fazer o mal. Oramos também por aqueles que foram alcançados pelo mal dos maus. Eles não são maus simplesmente porque assim optaram. Há todo um progresso a ser realizado. Mas eles têm o livre-arbítrio de não fazer o mal. E se, usando o livre-arbítrio, a si mesmo, optam pelo mal, serão alcançados pela justiça divina, que está íncita em cada um deles, como está íncita em cada um de nós. E, portanto, aqui te suplicamos, querido Mestre, misericórdia e compaixão a essas criaturas. A semeadura que fazem já dá a todos nós uma antevisão da colheita. E, naturalmente, que nesta hora, principalmente nesta hora da colheita, ali deverão estar as nossas preces para facilitar-lhes o trabalho, para que eles possam reharmonizar-se com a lei de Deus. Para aqueles que sofreram essas ações más, pedimos que reflexionem, que pensem, que analisem o porquê de terem sido alcançados pelo mal dos maus.
e elevando os pensamentos a Deus, talvez essas criaturas possam descobrir isto, mas que sirva pelo menos de lição preciosa no seu crescimento, na sua evolução. Aqui também pedimos, Mestre, pelos irmãos que fomentam guerras, pelos que fomentam a dissensão, pelos que disseminam o ódio, pelos que intrigam, pelos que caluniam, pelos intolerantes. Nós fazemos parte desta mesma humanidade. Não estamos apartados deles. E, portanto, o sucesso deles ou o insucesso deles refletirá sobre nós. E não podemos desejar a eles nenhum mal, porque assim nos canta a tua lição em nossos corações. Mas desejar todo o bem possível. Amá-los, se assim for necessário, perdoá-los, estreitá-los em nossas vibrações, para que elas possam, de uma certa forma, começar a despertar esses corações endurecidos e essas mentes atormentadas. Quero te pedir, Mestre, pelo nosso lar. E agora é o momento de nós prepararmos-nos para, junto com o benfeitor que está destacado para nos acompanhar, visitarmos mentalmente todos os cômodos de nosso lar, um a um. E enquanto fazemos essa visita mental, estamos ali também colaborando com os benfeitores para a realização da asepsia do ambiente e a sua harmonização. Para atender aos que estão, aos que virão a estar, de ambos os planos da vida. Esse, por uma casualidade, Mestre, haja um irmão espiritual que aí não precise permanecer. Que esse irmão seja conduzido a uma instituição que irá recebê-los. Estendemos, portanto, essa luminescência agora criada em nosso lar, disponibilizando-a para o exterior e dando mais potência a essa luminescência, vamos expandi-la para o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o planeta. E que essa luminescência possa alcançar esses cantões de miséria que ainda vigem no seio da sociedade. Miséria construída por nós mesmos, que ainda não aprendemos a amar o suficiente. Crianças, adultos, desencarnam por não ter absolutamente do que se alimentar. Enquanto alimentos são desperdiçados por todos os cantos desse planeta. Isso dá uma ideia do quanto ainda somos egoístas. Perdoe-nos, Mestre. Perdoe-nos, porque nesta visita vamos encontrar também aqueles que estão sob o fogo das batalhas. As migrações forçadas, porque ainda encontramos no nosso meio déspotas. Perdoe-os.
Eles só veem as questões do seu poder fechado em suas mãos. E porque isolados em si mesmos, sem nenhuma condição de empatia, trabalham em benefício próprio, em detrimento do sofrimento dos outros. Perdoe, mestre, perdoe essas criaturas, tanto quanto perdoe a nós outros também que aqui estamos. Porque quem de nós não comete um erro? Quem de nós, na área da caridade e da fraternidade, não deixa a desejar? Quem de nós, muitas vezes, negamos um bom pensamento a alguém que não é simpático a nós? Perdoe-nos. E ao estarmos envolvidos nessas bênçãos, mestre, elevamos o nosso pensamento em gratidão a Deus por esta oportunidade, por esse dia, por esse momento. Agradecer a tantos quantos aqui estão dividindo conosco esse tempo e essas vibrações dos dois planos da vida. Agradecemos a Deus pelo ar que respiramos, pelo corpo que comandamos daqui para ali, porque é ferramenta preciosa, colocada em nossas mãos para que possamos, portanto, aliar as nossas ações com o bem e, por conseguinte, a atender à lei divina. Obrigado, mestre. Abençoe-nos. E nesta hora que recebemos as tuas bênçãos através desses benfeitores que estão onde estamos, eles nos banham em vibrações amorosas, magnetizam as águas expostas, atendem às nossas necessidades espirituais principalmente, mas sobretudo são bênçãos que nos chegam ao coração, porque Deus é amor. E Jesus é a sua expressão maior que conhecemos aqui. E envolvidos nesse amor, digamos, assim seja. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa atividade, a cada um que está presente aqui através do Facebook, a sua colaboração preciosa. E temos certeza que a nossa voz alcançou o coração de muitos, e para os quais também pedimos a assistência amorosa para todos nós. Sejamos aqueles que amam, mas que jamais, daqui para frente, tenhamos qualquer sentimento de intolerância para os demais. Boa noite a todos, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro amanhã, às 9 horas, em mais um momento diário de oração. Boa noite.